Nós estamos começando o programa Gestão em Foco. Hoje uma semana especial, a semana em que comemoramos a independência do Brasil e o país busca refletir e buscar ações mais contundentes e eficazes no combate à corrupção. Uma semana de muita reflexão. Por isso o programa não poderia ser diferente e hoje recebemos o curso de Administração Pública ESAG-UDESC, os professores e alunos para conversarmos, professor, sobre este combate à corrupção. Uma cultura que parece que para nós até então estava se tornando tão comum, já tão banal se falar de corrupção. O que vem a ser esse problema tão sério que enfrentamos? Ok, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Bom, a corrupção ela é um fenômeno de várias dimensões, né? Nós podemos entender, de uma certa forma, a corrupção, então, como um desvio de conduta, né, em relação àqueles valores que são socialmente estabelecidos, né, dentro ou em relação à coisa pública, né? Então, pode ser desde os desvios de dinheiro, como a gente vê, né, pode ser a utilização de favorecimentos de cargos, mas também está muito presente no nosso dia a dia, né? O próprio cidadão, de uma certa forma, ele pode ser ou pode estar exercendo, né, se conduzindo de uma forma corrupta, né? Seja ele se utilizando ou, por exemplo, estacionando em algum lugar que ele não deveria estacionar, etc. Então são essas condutas que nós estabelecemos também para o nosso próprio proveito, se utilizando, né, de uma coisa pública, se utilizando de algo que deveria ser para todos e se desviando desses valores, né? Isso é apenas uma visão da corrupção, né? Existem outras, né? Mas essa pode ser para a gente começar aqui a conversa. Leonardo, formado em Administração Pública pela ESAG, esse é um tema que vem à tona no processo de formação, onde dentro da academia se busca refletir as diversas áreas, né, a gestão pública. A corrupção é um tema que ela deve ser analisada em cada ponto, em cada detalhe daquele que é responsável por gerir o bem comum? Exatamente. Primeiro, boa tarde, agradeço pela oportunidade. Na formação do administrador público, algumas dimensões devem ser contempladas. Quando nós analisamos o perfil técnico, o perfil político que ele precisa ter, nós abordamos a questão da corrupção. A corrupção se manifesta não apenas no âmbito do Estado. A gente tem que deixar claro, né, professor, Sim. que não existe o corrupto se não houver o corruptor. Então, o agente público, o servidor, o político, ele não é corrompido se não houver um agente privado, seja um empresário, seja uma própria pessoa que o corrompa. Então, é importante que nós saibamos distinguir como se forma esse processo de corrupção que deteriora não só o Estado, mas a própria sociedade por dentro, e mina os caminhos para o desenvolvimento e para se ter qualidade de vida em todas as ações que se empreendem no âmbito do Estado. Seria por isso que, quando eu falava que parece muitas vezes que a gente já tornou tão banal falar de corrupção. As pessoas parecem, quando já querem falar de política, já unem a corrupção. Quando falam de um processo junto à prefeitura, governo, já está lá, imune, já, não, é comum a corrupção. É por isso? Se tornou comum, muitas vezes, o princípio da corrupção partir também do cidadão? A corrupção está presente no dia a dia, né? Atos simples como pedir uma documentação que eventualmente demoraria por conta de regras complicadas, que são, inclusive, já é bom adiantar, são muitas vezes os casos que dão origem à corrupção. O sujeito oferece uma determinada quantia para que o processo tramite com mais agilidade. Então, são pequenos atos que as pessoas muitas vezes não têm a noção de que são atos de corrupção e que, com sua pequena contribuição, constroem todo esse arcabouço funesto que toma o Brasil hoje. Professor, nessa ótica, o sistema burocrático, né? A burocracia muitas vezes ela é necessária, nem sempre a burocracia é negativa, né? Sim. Ela auxilia, ela é um dos componentes que fazem esse processo de corrupção ter se tornado tão corriqueiro? Depende da burocracia, como você mencionou, né? Nós temos a burocracia necessária, algo que realmente torna mais eficiente todos os processos, né, para a entrega dos produtos e serviços públicos. Mas também tem aquela burocracia que facilita a corrupção, né? Como o Leonardo mencionou, em situações que você precisa, né, que você tem um grande número de regras para que você para que as coisas possam ser conduzidas, isso ali é um criadouro de corrupção, né? Porque é difícil, por exemplo, de você ter uma transparência
clara sobre todos os processos, ou de você ter todas as informações necessárias sobre esses processos, né? Então, muitas vezes a corrupção se utiliza, né, da burocracia, que nós chamamos na administração pública de red tape, que é essa burocracia que a gente fala mal, né? Tem um termo técnico chamado red tape, se utilizam desse red tape para poder então agir de forma corrupta. A gente vê também essa grande discussão nesse momento. O país parece que já vai se acordando, né, para combater a corrupção. A gente já vê diferentes iniciativas que levam à reflexão, a colocar esses pontos em que a corrupção ela pode estar muito em atos cotidianos, quando eu furo uma fila, quando eu estaciono numa vaga que não é permitida. Isso tudo está vindo à tona porque escândalos de corrupção estão mais claros, estão mais latentes, ou realmente é algo antigo que até então a gente ia deixando de lado? Qual a tua opinião, Leonardo? É bom a gente trazer então um dado técnico para isso. Tem um índice que é do Banco Mundial e também da Transparência Internacional, que é uma ONG que avalia esses casos de corrupção ao redor do mundo. Precisamente da Transparência Internacional existe o Índice de Percepção da Corrupção, que é uma nota de 0 a 10, em que as pessoas são questionadas sobre como percebem o envolvimento de agentes públicos em escândalos de corrupção. O Brasil tem nota 3,7 na avaliação de 2010, enquanto países como Finlândia, Suécia tem nota muito próxima de 10. Nós estamos em meio a países dominados pela guerra civil, sem instituições fortes, da África, às vezes da própria Ásia. A sociedade percebe cada vez mais a corrupção pela própria sociedade e também pelas ações do governo. Precisamente através do governo, a gente toma conhecimento em ações da Polícia Federal que visam desmobilizar focos de corrupção instalados na máquina pública. Pela sociedade, a própria mídia tem um papel importante, divulgando casos de corrupção e levando ao conhecimento da população. E também existem os próprios organismos da sociedade civil, com observatórios, fóruns, organizações não governamentais que cuidam do acompanhamento desse tipo de atividade e divulgam para a comunidade, para todo o coletivo. Isso permite essa ampliação da consciência e a mobilização para tomar uma posição frente a isso. Eu gostaria só de complementar que parece que há uma relação entre sociedades democráticas e a diminuição da corrupção, justamente porque a sociedade civil ela tem acesso a essas informações e ela age sobre ou questionando a corrupção, né? Então, um ponto fundamental é esse desenvolvimento político e democrático na sociedade para se lutar contra a corrupção. A gente até passa por um processo de amadurecer mesmo, né? A democracia no Brasil ainda é muito recente, se a gente for historicamente, né, olhar os países, a gente está engatinhando nesse processo. Sim, né? sim. O cidadão ele já consegue perceber que a partir do momento que ele é conivente ou promotor de atos de corrupção junto ao governo, ele está agindo contra a si mesmo, porque ele perde a partir do momento ele começa a notar que percebe na saúde, ele perde na saúde, perde educação, perde infraestrutura. Uma coisa interessante, eu acho que para ser notado, é que a impressão que dá, aqui eu não tenho uma pesquisa para trazer, mas uma impressão, né, quando a gente estuda a administração pública, que a ideia do dinheiro público, a ideia do público, ela é muito abstrata para a grande maioria da população, né? Tem uma história muito interessante de um banqueiro que foi prefeito de São Paulo, que ele contava muito essa história para as pessoas como exemplo disso. Ele falava que um grupo de pessoas, né, de uma cidade pequena de São Paulo veio até ele para pedir uma ponte. E como a prefeitura, o Estado não tinha dinheiro para construir essa ponte, ele sugeriu então, por que vocês não fazem uma campanha, por que vocês não criam uma taxa, né, para você ter esse dinheiro e fazer a ponte. Aí eles falaram assim, não, a gente não quer o nosso dinheiro, a gente quer o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado, como se não fosse a mesma coisa, né? Então a gente ainda não conseguiu, não sei se a palavra melhor seria conscientizar, mas fazer com que as pessoas sentissem que o dinheiro público é o dinheiro delas. E esse sentimento ainda está muito longe. Leonardo, de que forma você que passou pelo curso, de que maneira que essa discussão vem à tona e mostra que a partir do momento em que eu assumo um papel, né, como um gestor público, seja lidando com os diferentes
vamos chamar atores nesses segmentos, cidadão, empresários, políticos, de que maneira essa discussão vem à tona para mostrar, para a tomada de consciência de que ser conivente com ações de corrupção me prejudicam enquanto gestor? Justamente o que o professor está falando, as pessoas não têm muita noção de que a coisa pública trata especificamente do que é delas. Né? É muito abstrato. Para muita gente a coisa pública é a coisa de ninguém. Não é aquilo que ninguém paga. Alguém paga, que no caso não seria ela. Isso é uma concepção totalmente errada. Quem procura o curso de administração pública já tem o seu, que nós chamamos de ethos republicano, já tem uma preocupação com a coisa pública. República vem de res pública, coisa pública. Então, traz exemplos fortuitos à aula para discussão de questões temáticas do dia a dia, e a corrupção entra nisso. A corrupção, o estudo da corrupção, ele se distribui em toda a grade do curso, desde matérias base, como a sociologia, a filosofia, até matérias mais avançadas, que são aplicadas no final de todo o processo de formação, como sistemas de accountability e orçamento público. Então, é um processo muito vivo e muito dinâmico, de contribuição dos alunos e de provocação por parte dos professores. Isso é muito rico para a formação, não tenho dúvida disso. Isso avança, professor, cada vez mais quando vem à tona momentos como esse em que, bom, hoje em dia os casos, né, estão vindo bem mais à tona os casos para se estudar os problemas da corrupção. São muito... com certeza. Se eu não me engano, o professor Heidmann, né, no programa anterior, ele mencionou isso, né, que, por exemplo, o curso de administração pública, ele não forma apenas técnicos, mas também tem uma formação valorativa. Né, de você realmente colocar a democracia como valor, né, de você colocar a transparência como valor, né, e isso realmente perpassa em todo o curso. Né, já é comum ouvir de alunos falar assim: professor, depois que eu comecei o curso, eu só estou andando na faixa, né, eu só estou atravessando a rua na faixa, eu estou observando melhor. Né, e o que isso indica? Indica que nós temos uma defasagem de uma aprendizagem cívica, também nas escolas, no ensino médio, né? Falta essa concepção, né, do público, de como você se comportar, né? Professor, e por outro lado a gente então percebe que se a gente traz a discussão à tona, se a gente traz a reflexão à tona, é possível sentir uma reação, né? Sem dúvida. Ou seja, temos ainda um caminho para isso. Você tem uma força latente na sociedade que precisa de uma certa mobilização, né? Nós vamos falar sobre essas possibilidades, essas alternativas, essas formas de combate à corrupção já presentes na nossa sociedade no próximo bloco. E ainda no programa de hoje nós vamos conversar sobre a grande mobilização de combate à corrupção que vai acontecer aqui em Florianópolis. Voltamos em instantes. Ok. De volta com o programa Gestão em Foco. O tema da nossa semana é o combate à corrupção. E se falamos no programa anterior, no bloco anterior, sobre as formas, tudo que a corrupção pode prejudicar na vida do cidadão, vamos agora à ação prática. O que nós podemos fazer, né, para combater a corrupção e qual o papel do cidadão nesse grande combate. Agora recebemos a Clênia de Matia, acadêmica do curso, já se formando, né, Clênia? Estou me formando. E agora, como é que tu está te formando diante de um cenário em que a gente cobra muito mais a postura dos gestores públicos e que também tem o papel de incentivar o cidadão a participar ativamente de um processo de transparência, de uma gestão sadia? É legal que agora a gente pode perceber que não dá mais para só ficar na zona de conforto, de reclamar que a política que está aí. Hoje, com a internet, nós temos mecanismos que faz com que o cidadão ele tenha informação sobre a política. Então, por exemplo, na Câmara dos Deputados existe um link chamado Acompanhe Seu Deputado, onde a pessoa pode colocar seu e-mail e receber informações periódicas do que está acontecendo com o deputado, quais são as opiniões dele no Congresso Nacional, quais são as proposições de leis. Então, pode acompanhar essa política. A proposição também de leis, está interessado em algum projeto de lei, é muito simples, é só colocar o seu e-mail e vem para você não precisa tanto ir atrás, né? Então, acho que a partida, para começar a participação, deve-se também reter alguma informação, conhecer o processo para poder contribuir. Ou seja, agora eu sou responsável e atuante, basta a minha boa vontade, né? Exatamente. Eu acho que já tem um processo aí que a internet está contribuindo para isso.
Leonardo, e tem iniciativas já estão aí acontecendo, nós já temos, o cenário já é outro nessa cobrança por transparência, nessa promoção de prestação de contas mais constante? O cenário começa a mudar para melhor. Nós temos algumas ações pontuais que é importante citar. Tem um portal da transparência, em que o cidadão pode acessar e acompanhar a transferência de recursos federais para o seu município. E tem um advento mais recente, que é o da Emenda Constitucional número 131/2010, que todos os órgãos públicos de todas as cidades, todos os estados, o Distrito Federal e o governo federal são obrigados a colocar em tempo real, na internet, os valores que são movimentados. Então essas ações já dão ao cidadão a possibilidade de acompanhar isso. Só que é importante deixar claro que não basta jogar uma série de números e dizer que está na internet, está transparente. Além de estar disponível, é importante que esteja disponível em uma linguagem acessível, em que a pessoa mais comum, por mais humilde, mais sem informação que ela seja, ela possa ler o dado e possa compreender do que se trata. Seria a segunda fase que a gente precisa caminhar e lutar, porque, ou seja, eu sou transparente, eu publico os meus dados, mas espera lá, agora eu também disseminar essa informação, o que é referente à quantia X, Y, o que é cada cifra que está ali apontada? Exatamente, o que significa cada programa, o que isso impacta precisamente na minha vida, no meu dia a dia. É importante ter, o administrador público tem que ter essa noção, esse bom senso para colocar essa informação à disposição. Mas esse combate à corrupção, essas iniciativas não se interrompem por aí. Nós precisamos avançar muito mais, isso é visível. Nós precisamos, além disso, uma reforma política. Quem chega lá, como chega lá, qual o processo, o financiamento de campanha, que é o tema-chave da corrupção no âmbito eleitoral que se reflete depois no Estado. Financiamento privado, que é o atual exclusivo, é a melhor iniciativa? É algo que se questionar. O financiamento público exclusivo de campanhas é a melhor alternativa? A sociedade tem que discutir. Já está em andamento no Congresso Nacional, já foi concluído no âmbito do Senado Federal uma comissão de reforma política. Dela participam ex-presidentes da República, morreu agora o senador Itamar Franco, mas participa o senador Fernando Collor de Mello, participam ex-governadores de estado e senadores, congressistas de alto destaque nas suas carreiras, como Pedro Taques, que é ex-promotor público. Então, isso já está acontecendo. Agora, como que a sociedade participa? A sociedade vai ser chamada simplesmente a tomar conhecimento do que decidiram, ou ela vai querer ser agente? Ela se colocará de uma forma ativa para interferir nos rumos das decisões que afetarão diretamente a sua vida. E a gente percebe também que essa questão da sociedade participar envolve a questão da educação, Uma pesquisa feita em 2002 mostra que quanto maior o nível escolar, mais as pessoas começam a perceber o que é corrupção. Então, também perpassa por aí. Melhorar a educação do país, as pessoas conseguem encontrar essas informações e conseguem discutir para poder participar do processo político. Mas a gente já sente, por exemplo, a gente teve recentemente o grande movimento do Ficha Limpa, tendo aí à frente grandes instituições, a CNBB, OAB, faz uma mobilização nacional pedindo que seja aplicada a lei. Agora, de repente, a gente já passa por vários problemas, a interpretação da lei, Então a gente entra na questão do judiciário. Mas esse já é um sinal de que a sociedade já está mais propensa, se for provocada, ela vem à sua junto, ela, de alguma forma ou de outra, ela participa? Eu acredito que sim, e acredito que um instrumento que está contribuindo bastante nisso são as redes sociais. Mobilizando o pessoal? Mobilizando, porque apesar de que também precisa ter uma mobilização física, as redes sociais ela abrange um maior número de pessoas. Então, quer dizer, aquele jovem, principalmente os jovens, aquele jovem que está interessado na política, ele conhece, ele sabe que está havendo uma mobilização ou vai haver uma mobilização. Agora, aquele que não tem interessado, ele vai acabar sabendo que está existindo, porque vai vir na rede social dele, pelo menos ele vai estar conhecendo, Sabe que existe. Então, acho que já é um processo de observar que já está existindo uma participação política das pessoas. Acho que contribui. E nós podemos ter bem claro do poder das redes sociais agora na Primavera Árabe. Países como Tunísia, a Líbia, o Egito, o Iêmen têm modificado completamente estruturas históricas de décadas, talvez metade de um século, como quase é o caso da Líbia, com 42 anos de um regime despótico.
através de mobilização das redes sociais, já que os governos proíbem a concentração das pessoas em locais públicos. Então é importante a gente ter noção dessa ferramenta que é simples, é gratuita, é acessível e que tem um poder de transformação incrível. E vocês acreditam que essa mesma possibilidade, essa mesma ferramenta tem auxiliado organismos como o Transparência Brasil, os observatórios sociais, a também promoverem, divulgando relatórios, colocando dados que promovem essa discussão com jovens que estão conectados e interessados em política? O Observatório Social, ele basicamente se utiliza muito da internet, né? Porque uma prefeitura muito bem elaborada e informatizada, o Observatório Social já tira o edital ali pela internet mesmo, ele já começa a analisar pela internet e os participantes, os voluntários, podem participar pela internet. Quando tu faz pesquisa de preço em relação à licitação, tu faz pesquisa de preço pela internet mesmo. Então, é uma ferramenta poderosa que a gente tem que saber como utilizar para o bem público. Em diferentes formas, né? Diferentes formas. E de que maneira vocês acreditam que também as prefeituras, os governos de estado, a própria presidência pode se utilizar destas ferramentas, né, de redes sociais, de grandes mobilizações sociais para prestarem contas e colocarem, esclarecendo o cidadão e provocando o cidadão para aquilo que nós conversávamos, para que ele não seja aquele agente que provoca a corrupção? Algumas iniciativas já vêm sendo adotadas. A gente pode, um exemplo revolucionário de contato do político com o cidadão é o de Barack Obama, que chegou à presidência dos Estados Unidos em 2008 sem um grande volume de recursos, venceu as primárias do Partido Democrata e chegou à presidência usando basicamente da tecnologia de informação. Então, casos uma mobilização barata, né? Exatamente. Casos como o Portal da Transparência, em que o governo apresenta para a sociedade diretamente, por um canal livre, o que acontece nas suas contas, na execução orçamentária, na execução financeira, já são excelentes exemplos. Mas tem que se avançar. As redes sociais, para prestar contas, ainda estão tendo são um canal muito restrito. Por que não utilizar, por exemplo, o Twitter para que alguém denuncie? Olha, determinada obra na rua tal, dizem que ela está pronta, mas ainda tem um buracão lá. Né? O governo tem que ter, o Estado tem que estar atento ao que a sociedade fala. Não simplesmente monitorar, olha, estou popular, tenho 1000 seguidores, mas isso não adianta de nada. A gente tem que trabalhar com a informação, com os instrumentos que a gente tem em nosso favor e em favor do bem público. Vocês acreditam que esse processo vou chamar como processo de mudança, né? A gente sabe a discussão da própria administração pública, se for pegar um período histórico, talvez ela ainda seja recente, né? Trazendo grandes elementos da iniciativa privada que podem muito bem ser aplicadas com eficácia na gestão pública. Esse movimento de redes sociais que vão cobrando transparência, vão cobrando prestação de contas e participação, elas são todas favoráveis a que a gestão pública se torne mais técnica, mais qualificada, com pessoas que vamos parar, estudar, vamos ver quais são os caminhos que podem ser seguidos. Vocês acreditam nisso? É importante, Kai, a administração empresarial ela tem uma contribuição grande nos instrumentos, nas ferramentas que ela dá. Mas quando nós vamos para a realidade do Estado, para a realidade da administração pública, esses instrumentos devem ser traduzidos. Porque nós não lidamos com a lógica da iniciativa privada, que é o lucro. Nós lidamos com a lógica que é o bem público. Então essas ferramentas, se são aplicadas diretamente, sem o componente político, o componente societal serem acrescentados, elas podem produzir resultados catastróficos. Eu posso citar um caso recente que aconteceu em Alagoas, que foi um chamado choque de gestão, em que a lógica da iniciativa privada foi imediatamente utilizada no poder público. Isso representou de imediato uma quebra de confiança que existia entre os servidores do Estado e o chefe do Poder Executivo. E aí nós vimos uma série de paralisações, de greves que prejudicaram toda a população. Então essa contribuição, ela é histórica, ela é importante, só que ela precisa dessa mutação para a realidade que se tem na sociedade e no Estado. Os benefícios podem ser muito maiores ou os malefícios podem ser mais prejudiciais? Olha, dizem que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então a gente tem que ser bem cuidadoso, bem parcimonioso para saber aplicar. É importante uma reflexão, um estudo analítico da ferramenta, das suas implicações e de como relacionar isso com as pessoas, que é o que o político, que o servidor público trabalha, como que isso vai se dar essa interação. Então, uma conversa franca,
um diálogo do governo com a sociedade sobre o que representa isso e construir juntos uma ferramenta. Sem dúvida, esse é o melhor caminho. Mas esse processo de adaptação de estudos é essencial com a contribuição da própria academia, que vocês estão vivendo isso hoje. Sim, é interessante também observar a questão do universitário participando da vida política, porque são os universitários que têm essa informação, né, que conhecem mais do que aquele que não tem oportunidade de estudar. Então está na hora de a gente observar essas oportunidades da internet e poder participar melhor. E nós, sobretudo nós estudantes de administração pública, né, nessa área pública, que a gente pressupõe-se que temos o conhecimento técnico, a gente tem que contribuir e sair da zona do conforto, achar que é o outro que tem que fazer, né? Nós também temos que participar. Antes de nós encerrarmos esse bloco, Leonardo, até queria te perguntar, como já estás formado, de que forma tu tens utilizado as ferramentas que tu trouxe, que tu aprendeu, tu refletiu e amadureceu vindos da academia, com um choque, atuando no próprio mercado, de que maneira tudo isso tem te ajudado a lidar com esse processo que a gente vive de combate à corrupção, e seja esclarecendo pessoas, seja colocando em prática isso que tu aprendeu, o que tu estudas ainda, né? Olha, Kai, o estudo é permanente, a gente não interrompe o estudo jamais. Mas o que é interessante é que eu meio que contrariei a ideia de que o administrador público sai para atuar exclusivamente no Estado. Eu atuo na iniciativa privada. O essencial do curso de administração pública é que ele forma um agente tecnopolítico. É o sujeito que tem um conhecimento técnico de ferramentas, instrumentos, sabe fazer uma análise profunda, uma análise adequada a determinado cenário, a determinado contexto, mas que tem o traquejo de aplicar. Então, o administrador público, ele pode se inserir, ele deve se inserir no Estado, em organizações da sociedade civil, só que ele também está disponível para as organizações privadas. Que precisam dialogar com o Estado. Que precisam dialogar com o Estado e com a própria sociedade. E essa é uma deficiência que a gente tem muito. Então, essa amálgama de conhecimentos, que é o administrador público, que recebe influência da administração, do direito, da economia, das ciências sociais, é perfeita para quem está no momento de diálogo e precisa construir opções para o futuro. Então, dessa forma que a gente se insere no mercado. E pode acreditar que tem bastante mercado para isso. Até porque esse diálogo precisa quebrar certos preconceitos, né? Esse fantasma da corrupção parece que ele ficou em cima deste diálogo. Sempre que a iniciativa privada ou a sociedade começam a dialogar entre si, sempre vem esse fantasma em cima, né? Está na hora de colocar ele para o lado, não é isso? Não tem dúvida. O combate à corrupção não é dever do político, não é dever do servidor público, somente, é dever de todos nós. Tá certo, nós vamos encerrar esse bloco. No último bloco do programa Gestão em Foco, nós vamos falar de um evento que acontece no dia 7 de setembro de combate à corrupção. Na verdade, um evento que ele deve ser um grande incentivador, porque esse combate ele é diário. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre o combate à corrupção. Está conosco agora a Flávia Feltrin, acadêmica da ESAG UDESC. Obrigado, Flávia. Obrigada, boa tarde. Novamente, o professor Maurício Serafim, chefe do departamento do curso. A gente desde já agradece também essa parceria que o curso vem nos ajudando a caminhar e levar aos nossos cidadãos ferramentas, instrumentos para compreenderem esse mundo que é a gestão pública. Eu que agradeço. Flávia, então, 7 de setembro, grandes mobilizações deverão se espalhar pelo país e, em específico também em Florianópolis, convidando toda a região, né, da Grande Florianópolis, para se comprometer a lutar contra a corrupção. Foi essa a ideia? Como que surgiu esse movimento dentro do curso? Bom, dentro do curso especialmente, não foi uma iniciativa minha, né? A manifestação que vai ocorrer em Florianópolis, ela foi idealizada, foi criado um evento no Facebook, até as pessoas já mencionaram aqui sobre a importância das redes sociais, né? Então foi através dele, do Facebook, que a gente conseguiu publicar a existência da manifestação. Então foi uma menina, o nome dela é Júlia Vieira, quem criou o evento no Facebook e depois começou a divulgar isso já desde agosto, se eu não me engano. Eu já tive a intenção de, assim que eu conheci o evento, participar, né? Coloquei o Eu Vou lá. E depois disso, nós, alunos da Pública, nós temos um grupo no Facebook também para discussão e tal. E a gente está num momento bem quente, assim, de discussão, tanto na questão da corrupção, da democracia, dentro do curso, sobre o centro acadêmico, enfim. E aí começou a se pensar, vamos então nos mobilizar no feriado. E aí eu mencionei a existência desse evento para que a gente não concorresse com ele. Aí nós criamos um evento
para convidar especialmente os alunos da administração pública, e a partir daí foi tomando forças e a gente percebeu que o pessoal estava bem engajado em participar, né? Aí a partir daí eu procurei o departamento com o professor Maurício para pedir tanto o apoio e informá-los que nós estaríamos no evento no dia, né? E aí a gente vai participar, pedimos que todos os estudantes de administração pública compareçam com a nossa camiseta, que é essa que a gente veio no dia de hoje. Sou agente de mudança. Isso é o desejo, um comprometimento em fazer diferente, levar essa mudança de atitude dentro desse universo para o qual vocês são formados? Exatamente. A gente viu que a sociedade brasileira pede por esse momento em que tanto o cidadão quanto nós, especialmente como administradores públicos, no meu caso, futuramente, em breve, tomamos uma atitude não só na questão de reivindicar ou de manifestar e protestar, que já é um grande avanço, se vê que a gente estava muito naquele marasmo, assim, né, de só receber essas notícias de corrupção e não fazer nada, mas especialmente, sobretudo, após a manifestação, cobrar resultados e procurar não colocar essas pessoas corruptas que nos representam novamente no poder, né? E como parte técnica da administração pública, realizar um trabalho que seja transparente, né? Pautado nos valores da accountability e etc. Você comentou que logo que foi publicado, o pessoal começou a dar uma resposta positiva, várias pessoas já vão se unindo a vocês nesse grande evento. Quer dizer, ele acontece como um evento no dia 7 de setembro, mas que deve, como falou, continuar. Uhum. Isso é um sinal de que, como falávamos antes, quando a gente provoca, a reação pode ser muito melhor daquilo que a gente imagina. De repente a sociedade não está assim tão apagada, tão parada. Opa, só basta que a gente provoque para ela reagir? Foi o que eu até comentei com meus colegas vindo para cá, né? Tomou uma proporção que eu não estava esperando. Uhum. Né? Eu até comentei, não fui eu que criei o evento, eu só facilitei e comecei a convidar o pessoal. Acho que às vezes é isso que falta, né? Uma pessoa, um grupo de pessoas que instiguem, mas as pessoas já têm a necessidade, a vontade de se manifestar, mas precisa, assim, às vezes de um empurrãozinho, que está acontecendo ali na faculdade também. Até um estudante também da ESAG, que foi o Bruno Negri, ele começou a contribuir com a Júlia, daí foi a partir daí que todo mundo ficou sabendo dentro da universidade. Então acho que esse é o nosso papel também, procurar, se a gente percebe que existe uma vontade dos estudantes em participar, criar maneiras de que as pessoas participem realmente, né? E foi essa minha pequena contribuição assim, para a manifestação do dia 7. Professor, de que forma que o curso recebeu essa notícia? Opa, os nossos estudantes estão organizados, estarão presentes numa grande mobilização contra a corrupção. Foi com muita alegria que eu recebi quando a Flávia foi nos procurar, porque realmente o curso ele tem um histórico de sempre valorizar essa autonomia do aluno, né, de que os alunos realmente eles tomem, né, não só questões de mobilização, mas também a sua própria carreira, né, que eles estudem, que eles façam, né, por si. A gente trabalha muito isso. Então, assim, foi com muita alegria que eu vi que a Flávia é o resultado disso também, que o curso que ele vai trabalhando os alunos para essa autonomia. E demos todo o apoio possível, né? Isso é um sinal que provavelmente deve repercutir, né? Deve continuar essa ação, cobrando resultados. Sim. Mas será que isso vai criando um novo perfil, um novo clima talvez dentro do curso, começa a já dar diferentes respostas à própria sociedade, aos anseios que a sociedade precisa de pessoas que incentivem, que deem esse alerta? Espero que sim, né? Uma percepção que eu tenho, né, sobre o que você falava, né, de que existem pessoas que têm uma força latente na sociedade, a impressão que eu tenho é que às vezes elas se sentem sozinhas. Uhum. Né? Então, assim, poxa, eu não aceito o que está acontecendo, mas a partir do momento que você percebe que tem um grupo, que tem pessoas, né, bem intencionadas, que estão se organizando, as pessoas vão se associando. Então, por exemplo, esse fenômeno da mobilização, né, que a Flávia está comentando que ela não esperava tanta, é um resultado disso, né? As pessoas estão, tem pessoas que estão levando à frente, então eu também vou ajudar. Ou seja, é possível, né? É possível, eu não estou sozinho. Possível. Uma questão importante é não perder a esperança.
De que maneira que as pessoas que desejarem estar presentes com vocês podem se organizar, podem procurar informações, pontos de encontro? Então, a manifestação ela vai ocorrer no dia 7 de setembro, no feriado Dia da Independência, a partir das 14 horas, no Trapiche da Beira-Mar. Ele é um evento que vai ser bem democrático, ele não se fecha só a grupos de estudantes, nem tanto da UDESC, né? Vai ter um pessoal de outras universidades e outros grupos independentes, então ele não se restringe a uma classe, enfim. Então quem quiser participar, é só comparecer. No dia a gente pede que apareça com camiseta preferencialmente das cores da bandeira do Brasil, nós vamos estar todos com a nossa camiseta, mas para quem não tem a gente pede a camiseta branca para estar parecido com a gente, mas se não, qualquer outra cor. E o mais importante é a pessoa ter essa consciência de que é um momento importante para o país, né? E que ele não termine agora, que a gente não pare de refletir especialmente sobre isso só agora no feriado, né? A partir daquela ideia de que, opa, não adianta ficar em casa de braços cruzados, somente lamentando e chorando, né? E pode ter certeza que vai ter bastante gente. Pelo menos no Facebook a gente já tem no evento mais de 1.000 pessoas confirmadas, mas se espera um número ainda maior para o dia. Ou seja, a gente volta àquele assunto, né? São as redes sociais ajudando, de repente aquela pessoa que está lá em casa achando que estou insatisfeito, mas estou sozinho, na rede social vai encontrar um suporte para se unir a um grupo e ir para uma ação concreta, né? Com certeza, é o momento de se unir e eu acho que essa é a grande ferramenta que a gente tem e que vai fazer alguma diferença, eu acredito nisso. Professor, voltando então, a gente vai encerrando, já caminhando ao final do programa de hoje, mas esse papel é muito presente no curso, né? De que precisamos promover, formar, oferecer subsídios para ter os agentes de mudança que a sociedade tanto precisa, né? Sim. Como no bloco anterior o Leonardo Reis estava enfatizando, né, a formação, né, do administrador público na ESAG, ele tem esse diferencial, né, de você ser um agente de mudança também nas 3 esferas, né, tanto no Estado quanto no mercado e também na sociedade civil, né. Alunos que atuam, né, na iniciativa privada, eles têm esse diálogo com o Estado, mas também eles são promotores, por exemplo, da responsabilidade social. Então é realmente de você disseminar esses valores da democracia, esses valores republicanos em todas as esferas da sociedade. Essa que é a intenção. Certo, então agradeço ao professor Maurício Serafim, ele é chefe de departamento da Administração Pública da ESAG UDESC. Professor, obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Flávia Feltrin, que está quase concluindo o curso, é isso, Flávia? Isso, no finalzinho já. Te agradeço a tua presença e pela mobilização de vocês, né? Reforço o convite, esperamos todos lá no dia 7. Tá certo. Agradecer também a presença da Clênia, que já esteve conosco, o Leonardo, obrigado também por nos ajudarem nessa reflexão. 7 de setembro, 14 horas, no Trapiche da Beira-Mar. É isso aí, estejamos todos em busca de um Brasil mais democrático e sem corrupção. E passando já para o dia 8, continuem empenhados na grande luta pela corrupção, né? É isso aí. Esse foi o programa Gestão em Foco de hoje, em que refletimos um pouco da corrupção na gestão pública, todos os problemas acarretados nesse processo de corrupção, mas principalmente, como foi muito bem lembrado, ele não se restringe ao político, ao gestor público, mas muitas vezes nós, cidadãos, somos promotores desta corrupção. E o nosso dever, além disso, é fiscalizar, é promover a transparência, é cobrar, é estar presente, porque a gestão só será diferente se nós nos fizermos participativos. Esse foi o programa de hoje, até a próxima semana com um novo tema aqui no Gestão em Foco.